Mudanças. O desaparecimento dos terafins e objetos domésticos de culto. Os terafins eram pequenos ídolos ou imagens domésticas usadas antes do exílio. E por que existia? Eu tenho um estudo, pessoal, que fala só sobre isso. É o que eu falei no começo desse estudo. Muitas coisas da Torá eram apenas para combater os excessos e o politeísmo da época. Você não tira o vício de uma vez no viciado. Então eram coisas ali que estavam na Torá que o povo fazia semelhantemente às outras culturas, só que de forma monoteísta. Não tinha como tirar aquilo de vez das pessoas, né? A Bíblia mostra isso claramente. Raquel rouba os terafins de Labão, Mical coloca um terafim na cama, Israel ficaria sem sacrifício e sem terafins. Depois do exílio, eles praticamente desapareceram da prática judaica oficial. O pós-exílio trouxe um monoteísmo muito mais rígido e intolerante contra imagens religiosas. Por isso que eu digo, não adianta a pessoa que vem querer defender a religião, mas antigamente eles usavam isso daqui. Essas imagens que eram usadas no período do primeiro templo eram mais no sentido de combater o politeísmo da época e também por causa do vício da antiguidade. Você pode ver que no judaísmo do segundo templo não teve mais imagem nenhuma, tá? A Arca da Aliança desapareceu. A Arca da Aliança era central antes do exílio. Ela desaparece após a destruição do primeiro templo pelos babilônicos. O segundo templo não possuía a arca, o Santo dos Santos ficou vazio e não possuía também alguns objetos considerados sagrados da antiga tradição. O Talmud posteriormente afirma que 5 coisas faltavam no segundo templo, incluindo a arca, o fogo divino, a Shekinah, né, o Urim e o Tumim, e o espírito profético em sua forma antiga. Ponto 3. A centralização absoluta no monoteísmo. Antes do exílio, muitos israelitas faziam o quê? Misturavam o culto e o de Revavirê com outros deuses, mantinham altares locais, usavam imagens, cultuavam o exército dos céus e após o exílio, o monoteísmo ficou muito mais rigoroso. Idolatria passou a ser vista como a causa nacional da destruição. Houve forte rejeição a cultos mistos. Textos pós-exílicos como Esdras, Neemias mostram essa preocupação intensa com pureza religiosa. Ponto 4. A ascensão da Torá como centro da religião. Antes, o templo e os sacrifícios eram o principal centro religioso. E depois, a Torá passou a ocupar papel central. Escribas e mestres da lei ganharam enorme importância. Leitura pública da lei tornou-se essencial, a gente viu isso em Neemias 8, descreve Esdras lendo a lei diante do povo como um evento nacional, e muitos estudiosos consideram esse momento o nascimento do judaísmo da Torá. Ponto 5. O surgimento das sinagogas. Durante o exílio sem templo, judeus começaram a se reunir para oração e leitura das escrituras. Daí surgem as bases das sinagogas, assembleias locais, estudo comunitário. Isso foi revolucionário, a religião não dependia mais exclusivamente do templo. Ponto 6. Mudança no papel do sacrifício. Os sacrifícios continuaram no segundo templo, mas cresceram a oração, jejum e estudo. Profetas e sábios enfatizaram obediência moral acima do ritual. Está lá em Isaías, Oséias 6,6, Miqueias 6. No judaísmo posterior, especialmente após 70, oração e estudo substituíram completamente os sacrifícios. Ponto 7. O desenvolvimento de crenças angiológicas e demonológicas. Após o contato com o mundo persa, babilônico, não estou falando que os persas e os babilônicos estão errados, tá? Mas você adquire a cultura e eles adquiriram mais conhecimento também. Alguns chamam de revelação progressiva. Cresce a presença de anjos nomeados, aumenta o dualismo entre o bem e o mal, aparecem ideias mais elaboradas sobre Satanás, demônios e juízo final. Exemplos claros aparecem em Daniel, que é uma literatura apocalíptica judaica posterior. Outro ponto também é a esperança messiânica mais forte com o fim do reino. A gente sabe que também Israel teve um reino, durante a época dos Macabeus, ali a época do rei dos Asmoneus, Os Asmoneus, eles conquistaram várias nações. Israel cresceu muito nesse período, embora foi um período bem curto.
Cresce a esperança de um futuro rei ideal, expectativa de restauração nacional e expectativa de um filho de Davi. Tá? Então tudo isso ocorre pós-exílio babilônico. Teve todas essas mudanças, né? Mudanças para melhor, inclusive. Ficou mais racional a forma de culto, né, do povo de Israel, conforme os próprios profetas tinham predito, né, nessa nova aliança. A nova aliança ela já se inicia, pessoal, no retorno do exílio babilônico, tá?